Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha, hoje dá para falar, hein? Não tá barulhão não. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 30. A parábola do grão de mostarda. Aleluia. Marcos 4, verso 30. Glória a Deus. Marcos 4, verso 30. Todos encontraram, amém? Amém. Podemos ler? Nos diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Quero ler com os irmãos o verso 33. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença, pedimos, Senhor, que o Senhor venha perdoar nossas falhas, nossos erros. Espírito Santo, o Senhor é o convidado mais especial dessa noite. Estejais conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações, nos ensina de maneira clara, objetiva, simples, para que venhamos compreender, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desocupe tuas mãos, toma o seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Verso 30. Ele dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Glória a Deus. Irmãos, é um texto muito interessante, nós já tocamos nesse texto algumas vezes, mas eu quero voltar um pouquinho no capítulo 4, no verso, o subtítulo dele tem a parábola do semeador. E Jesus ao barco, ele vai ensinar, e no verso 3 ele vai começar a falar dessa maneira: eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu o que? Semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, aonde não havia... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E outra caiu sobre pedregais, aonde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Aleluia. Olha para você ver que interessante. Você já ouviu alguém dizer assim:
Quando você vem para a igreja, só você é santo? Só você vai ser salvo? Quem já ouviu isso? Agora você foi para a igreja, você é o certinho, santarrão. Agora tudo que você fez foi apagado. Quem já ouviu isso? As pessoas falam, né? E quando não, você está indo para a igreja, alguém diz assim: está indo na igreja fazer o quê? Depois de tudo que você aprontou? Não é assim? É ou não é? Isso é para todo mundo. Há uma crítica global para quem vai a Cristo. Só que quando o Senhor me deu essa palavra hoje, eu estava ali meditando nessa palavra, eu perguntando: Senhor, aí o Espírito Santo no meu coração: presta atenção no que Jesus semeou. Você já prestou atenção? Então vamos lá para a gente entender. Na parábola do grão de mostarda, verso 31, é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. A pergunta é: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Por que representar o reino com a menor das sementes? Eu vou falar de uma maneira bem simples. Primeiro, quando nós vemos no capítulo 4, verso 1, Jesus sobre o barco, ele começa uma narrativa e ele vai dizer algo que é poderoso. Sabe por que muita gente critica? Porque não recebe a palavra. Pastor, o que você está dizendo? Veja, o semeador saiu a semear sobre pedregais, não nasce, sobre espinho, não nasce, a terra fértil nasce. A palavra, ela não foi lançada apenas para alguns. A palavra, a semente, o reino, veio para todos. Só que quando você percorre o texto, você vai ver o que significa. Muitas pessoas iludidas com o mundo deixam a palavra de Deus. O que é? Pessoas que estão na igreja, recebem do Senhor, estão lá fora, recebem a mensagem do Senhor, mas a ilusão não deixa a palavra crescer, sufoca. A palavra, ela vem como uma semente, e uma semente, quando bem cuidada, ela vai germinar. Se você pegar um potinho daqueles transparentes que as pessoas fazem na escola com as crianças para ensinar como que nasce, geralmente faz com feijão, né? Ou com grãozinho de milho. Quem já fez isso com seu filho na escola? A palavra de Deus é da mesma maneira. Quando a semente, ela vem sobre uma terra e a terra, ela é cuidada, essa palavra, ela vai criar raízes. Mas o princípio da raiz não é subir. Para a raiz fortalecer a semente, ela tem que descer. Primeiro ela desce, ela se estrutura onde ninguém vê. Ninguém vê. Eu vou dar um exemplo: o pé de mandioca. Você olha para um pé de mandioca, ele tem um ramo mais ou menos dessa grossurinha, dá uma arvinha com umas folhinhas que não tem nada a ver. Aí muitas das vezes você olha, você fala, não tem nada. E você fica impressionado, porque quando você puxa aquele pé, você não tem força para arrancar da terra. Porque raízes cresceram, tomaram proporções. E quando essas raízes, elas crescem, gera uma dificuldade para aquele que vai ali tirar. Por isso que quando nós olhamos, você vai ver que quando ela está em boa terra e ela vinga, produz 30, produz 60, 100. O porquê que a produção, ela vai se multiplicar? Porque ela está em uma terra fértil.
Muitas das vezes, irmãos, as pessoas olham e criticam as pessoas pela aparência, pela postura, pela vida que a pessoa leva, pelos bens que a pessoa tem. Mas muitas das vezes as pessoas não olham quem realmente é o ser humano. Por isso que quando Jesus, na parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu a semear, ele não fez acepção da terra. Um pouco caiu aqui, um pouco caiu ali. Quando o Senhor sai a semear, é para todos. Todos que estiverem no caminho vão receber da semente. Mas nem todos vão deixar a semente crescer. O deixar a semente crescer é conosco. Somos nós. Essa tarde, minhas férias acabou, irmãos. Quando chegou segunda-feira, eu falei, olha, acabou. Irmãos, acabou, só ano que vem agora. Aí foi um cliente, irmão, pensa num homem chato. Mas, irmãos, mais chato do que eu. Aí estava eu e o Brian ontem, ele foi lá, eu vi ele, irmãos. Eu falei para o Brian, não vou parar, esse cara é muito chato, eu dei a volta. Aí eu falei, Brian, vê se ele está lá. Ele falou, ele está lá, plantado, na porta do barracão. Eu falei, eu não acredito nisso. Aí eu fui lá. Hoje ele foi de novo. Aí ele chegou, a ideia dele não deu certo, que ele queria fazer um ajuste técnico. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Já está aqui dentro mesmo. Eu falei assim, ei, você sabe para onde os perturbados, você sabe para onde os mentirosos, os viciados vai, né? Ele ficou olhando para mim assim. Eu falei, eu não vou perder a oportunidade, esse cara já me pirraçou tanto. Eu comecei a falar para ele. Falei, você já não é mais novo, daqui um dia você está morrendo, hein? Você vai para onde? Ele parou assim, deu um baque. Você sabe o que te espera, né? Ele falou, Falei, como está a vida com Deus? Ele falou, tá mal, tá no pecado, né? Não sai, né? Precisa deixar o pecado. Eu não sabia, irmãos, e eu conversando. E foi dando aquela vontade de falar, e eu falei, o inferno está cheio de sem vergonha. O inferno está cheio de esperto, você sabe? O lugar que mais tem gente esperta no inferno, falei para ele. Ele olhando para mim quietinho. Ele olhou para mim e falou, sou desviado. Eu era da Assembleia. Eu falei, como ficou a tua vida depois? Ele parou, ele já não conseguiu mais argumentar. Irmãos, as pessoas sufocam a semente que é lançada sobre nós. De que maneira? Nunca tem um tempo para o Senhor, nunca para um minutinho para falar com Jesus, nunca busca a palavra. A Bíblia parece que tem uma utilidade diferente, parece que ela está lá como espanador de pó, porque está sempre empoeirada lá no campo. Irmãos, vivemos um tempo que há uma diversidade de ensinamento, mas Jesus não fez acepção aonde semear. A palavra vem para o macumbeiro, para a prostituta, para o traficante. A palavra vem para aqueles que se dizem ser de outro sexo. Vem para todos. A palavra vem para o filho do crente. Por que filho do crente? Porque filho de crente não é crente, irmão. Às vezes nasce na igreja, cresce na igreja, mas depois não quer nada com Deus. A palavra ela vem de maneira, irmãos, que ela é notória. Só que por que muita gente rejeita? Por que sufoca? Porque é difícil às vezes você parar o que você está fazendo para você ir lá ouvir uma palavra. E na maioria das vezes ouvir que estamos errados. Você já foi ao médico alguma vez? Alguma vez entramos no médico estando bem? Quem vai no médico estando bem? Quando procuramos o médico é porque temos. E todo mundo,
confia no médico para ele dar uma receita e acredita que aquele medicamento vai resolver aquele problema, porque ele quer se livrar das dores que o corpo está carregando. Então ele procura o médico e a esperança dele está naquilo que aquele médico estudou. Agora, quando nós temos problemas na nossa vida espiritual, quem vamos procurar? Aonde está a palavra? Irmãos, quantos receberam a palavra e negaram? Mas eu vou na igreja, eu sou repreendido. Existe hoje em dia, tem uma pregação, no geral, que muitos estão fazendo aí, é que você, meu irmão, minha irmã, é dono do seu próprio nariz, você pode fazer suas escolhas, só procure a Deus quando tiver um problema. É mais ou menos por aí. O que você precisa, vem, pede que Ele dá. Irmãos, o semeador saiu a semear. O que ele estava semeando? Agora nós entramos no verso 31. Grão de... O que ele saiu para semear, ninguém dava valor, porque é, aos olhos humanos, demais. O que quer dizer pequeno demais? Para que eu vou para a presença de Deus? Tem tudo. O que eu vou fazer na igreja? Perder tempo. Para que virar crente? Não pode fazer nada. Você já reparou que aqueles que estão na presença de Deus, os que estão do lado de fora, menospreza, diminui? Ou você acha que você é bem-vindo? Nunca será. A Bíblia diz que por causa do nome de Jesus seremos perseguidos, caluniados, maltratados, por causa do nome dele. Se odiaram o pai de família, não vão odiar vós? E muitas das vezes a gente vem para a igreja com a intenção que todos os nossos problemas sejam... Veio para a igreja com o pensamento errado. A gente não vem para a igreja para que os problemas sejam resolvidos. A gente vem porque tem que reconhecer quem é Deus. E quando reconhecemos quem é o Senhor e qual é a finalidade da palavra, não teremos problema, porque andaremos fugindo dos problemas. E muitas pessoas não entendem. Recentemente tivemos um problema no salão que nós saímos de lá, muitos aqui não souberam. E a conta de energia de lá ficou no meu nome. E o dono, pastor, eu não vou falar o nome do ministério que é grande. E ele não queria tirar não, e alugou a igreja para outra pessoa lá, e o salão. E a irmã Rayane ligando, falando com esse homem, nada. Falei, deixa que eu resolvo. Um dia, meia-noite, eu já não estava conseguindo dormir mesmo. Rola para um lado, rola para o outro. Falei, vou conversar com ele agora. Fui lá, vi como que funciona a lei do inquilinato. Falei, olha que legal, quem tem casa de aluguel aí pega a dica, viu? Falei, se ele alugar, tiver no meu nome ainda, tal, posso processar ele, a multa é 40 salário mínimo, aí deu uma somadinha, mais de 40 mil, falando, isso convence ele. Não precisa brigar não. Mandei uma mensagem para ele, você tem 5 dias, ou você resolve, eu te processo. Aí mandei a mensagem, ele viu, não falou nada. 2 dias depois, as contas estavam tudo pagas, fui lá. Aí simultaneamente eu saí da CPFL, mandei uma mensagem para a irmã Rayane, falei, irmã Rayane, está tudo certo, tirei do nome aqui e tal. Vou mandar uma mensagem para ele, tem 2 dias, senão vão cortar a energia da igreja.
Tá bom. Ele mandou uma mensagem para ela ao mesmo tempo, disse: tá tudo certo, irmã. Mentiroso. Aí eu fui mandar uma mensagem para ele: você é um cara de pau mesmo, hein? Rapaz. E ele ficou devendo um outro dinheiro ainda. Aí eu falei: agora eu vou cobrar de pirraça. Mas pode pirraçar, você pode andar pelo que é certo. Mandei uma mensagem para ele. Aí ele falou que descontou na energia. Eu falei: engraçado, a gente pagou 2 energias a mais, né, irmã? Para não lesar o homem, deixamos 2 energias pagas. Aí eu falei assim: você vai para a igreja, você diz que é pastor, você é um menino. Falou: eu vou aí na porta da tua casa, eu vou olhar bem na tua cara, no teu olho, e eu quero falar no teu olho, olhando para você. Aí você fala para mim que eu estou enganado, que eu estou errado. A irmã Raine mandou uma mensagem para ele e falou assim: você arrumou problema. O pastor gosta das coisas certas. Ele falou algo para ela: tá me ameaçando? Ela falou: não, estou te ameaçando não. Quando você lê a Bíblia, você vai aprender que existe uma coisa que é horrenda, chama cair na mão de Deus. Deus é o justo juiz, sim ou não? Sim. Quando ele for julgar uma causa, quem que padece? Quem está certo ou errado? Aí você olha para mim e diz: pastor, mas tem que usar de misericórdia. Quando a misericórdia leva 3 meses, a pessoa te chama de bobo, você faz o quê? Pastor, o que você quer dizer? Não é diferente. Quando Jesus semeou a palavra em nossos corações, quantas vezes nós negamos a palavra que Ele nos deu? Quantas vezes rejeitamos o ensinamento? Quantas vezes dissemos não para o Senhor? Será que um dia nós não nos encontraremos em uma situação adversa? O que eu quero dizer é que muitas das vezes, na situação que eu vivi, muita gente prega, mas não vive. Eu prego e vivo. E o que acontece? A palavra ela vem e ela vai trazer mudança. E por que as pessoas não querem viver essa mudança? Porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E a maioria das pessoas não está disposto a abrir mão de nada pelo reino de Deus. Só abre um tempo quando é necessário uma mudança na vida, cura, libertação, alguém da família, e esquece-se de Jesus. Há um período na nossa vida que nós seremos cobrados, todos, quem é e quem não é da igreja. Deus ele é um só para todos. Aquele que semeou é Cristo, semeou em todos, não fez acepção. E eu vou te falar uma coisa: para que todos venham a dar conta no último dia. Tudo só acaba quando a palavra for propagada nos 4 cantos da terra. Não é isso que está escrito? Se tem que ser propagada nos 4 cantos da terra, todos têm que conhecer. Então Jesus liberou a palavra para todos. E visto que hoje nós temos internet, os meios de comunicação, hoje a palavra chega em muitos lugares que antes não chegava. E visto que se multiplicou também o nível de mentira, eu falo nível, irmãos, porque tem coisa aí na internet que é um absurdo, né? Veja, Jesus semeou em nossos corações. Quantas lutas você passa para se manter nos caminhos? Quantas vezes você luta com você mesmo? Às vezes não quer ir para o culto, às vezes não quer ler, às vezes não quer orar. E há uma guerra constante dentro de você. E você vence essas batalhas por causa do Espírito Santo, que cuida dessa terra. Quando falamos terra, lembramos de Gênesis, da nossa formação. Agora, quando nós falamos de cuidar, o que nós temos feito para zelar pela semente que foi lançada em nossa vida? Irmãos, o que temos feito? Como você tem guardado a palavra? Jesus perguntou: como vamos comparar o reino?
Como comparar? Ou com que parábola representaremos um grão de mostarda, imperceptível? Às vezes recebemos coisas e não damos valor. Irmãos, tem gente que não valoriza as coisas pequenas da vida. A Bíblia diz: sede fiel no pouco e no muito. Se você for fiel para guardar uma pequena semente, se você for fiel para deixá-la germinar, você zelar para que ela cresça, um dia se tornará uma das maiores hortaliças. Quando nos fala o texto que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. A proteção que a palavra traz para nós é tão grande, que a partir do momento que você começa a buscar a Deus, as pessoas se achegam a você. E você já reparou como que elas vêm? Irmão, irmã, você pode orar por mim? Você pode me ajudar? O porquê buscam? Porque vê que existe uma estrutura. Só não dá para ver como está a estrutura. Porque essa estrutura, a Bíblia diz que um dia vai ser provada. Quem está construindo com palha, com pau, no dia da provação não suportará o fogo. Irmãos, devemos estar atentos com aquilo que Jesus confiabilizou na nossa vida. São muitas vidas deixando o Evangelho a troco de nada, por aventuras, por pensamentos, por egoísmo. Então olhamos e vemos agora o que nós recebemos, o que Deus semeou em mim e em você. Outros lá fora não conseguem enxergar, não conseguem enxergar o tamanho da semente que foi semeada. Não dá para eles compreender isso, não dá para eles pôr a mão nisso. Para muitos lá fora é pequeno demais, mas para Deus é muito valioso. E como nós vamos zelar por essa semente? Não dá para alguém roubar, mas dá para você ficar relaxado, dá para você sufocar. Você vai matar a semente se você não cuidar. Esse zelo é nosso. Se pararmos de orar, chega um dia que se torna difícil. Aí você vai orar, está o irmão lá 1 hora lá com o joelho no chão, deu 10 minutos, parece 1 ano para você. Não é assim? Dói tudo, dá sono, cai na cadeira. Irmãos, é desse jeito que funciona. É só para orar, você chama para a festa, fica a noite inteira acordado. Senta na roda do escarnecedor, a língua parece um facão, fala que, olha, a maravilha. Não é assim? É o que a Bíblia diz, irmãos. Então, quando nós entendemos a proporção que é isso aqui, é semeado para todos. A palavra veio para todos. Só que tem muita gente sufocando. Diz mais o verso 33: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam cumprir. Aí eu vou falar. Se Jesus pregou por parábola, segundo o que podiam compreender, podemos pregar de uma maneira que queremos? Se é o Espírito que dá a palavra, que revela a palavra, então podemos falar o que queremos? Quando nós estamos preparados, estudamos,
Preparamos um texto, fazemos algo ali maravilhoso. Chega lá, vai falar de bênção e a igreja está toda no pecado. É Deus falando? É que eu entendo que quando essa semente está semeada, a raiz vem para baixo, ninguém vê o que está dentro. Você já pegou a raiz de uma samambaia? Existe algumas raízes, irmãos, que ela é tão entrelaçada que parece que nem terra tem dentro. Aí você olha, você fala assim, nossa, é um negócio até esquisito de olhar. São fininhas, parece fio de cabelo. Porém é uma estrutura muito forte. Preste atenção num algo. Tudo que está dentro é o que querem tirar da gente. As pessoas não estão preocupadas com tua casa, com teu carro. Muita gente chega e fala, sou vítima de inveja, sou vítima daquilo, sou vítima disso. Não, você não é vítima, não é nada dessas coisas. A única coisa que tem interesse para quem está lá fora é tirar o que está dentro de você. É sufocar a semente, é fazer você parar no meio do caminho, é você desistir. É o que muita gente não percebeu ainda. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo, sim ou não? O que é que os dois são? Iguais. Sim ou não? A mesma planta, igualzinho. Mesmo tamanho, mesma cor, igualzinho. Qual que é a diferença deles agora olhando para dentro? Um tem semente e o outro só palha. É diferente a igreja? Tem gente que tem semente, tem gente que é só palha. Pastor, mas não pode dizer isso. Conhecerei a árvore pelos seus. Só tem uma diferença. Eu vou te falar qual que é. Quando você olha para a árvore, ela dá o fruto visível. Sim ou não? Sim. Você olha para a árvore e você vê o fruto, o que dá vontade de pegar. Agora, quando você olha para a lavoura de trigo, você sabe qual que tem e qual que não tem? Lá fora tem gente que faz boas obras e você diz, essa pessoa é boa, porque você vê o que ela está fazendo. Agora quando vem para a igreja, entra numa plantação enorme, só tem um detalhe, você vê o que os outros fazem lá fora e Deus vê o que você faz aqui dentro. Aleluia. A gente olha para fora, Deus olha para dentro. A gente vê o que está exposto, Deus vê o que está em secreto. E alguém diz assim, como pode ser assim? Você conhece a bondade do outro pelo bem que ele faz, e Deus conhece a tua fé por aquilo que está guardado dentro de você. Não adianta ter aparência de um santo, não adianta falar igual um santo, não adianta caminhar com um santo, se dentro de você tu não é. Irmãos, são coisas que passam despercebidamente. É simples. A fruta, todo mundo vai lá e põe a mão, sim ou não? Qualquer um que está lá fora, que dá um bom fruto, que dá um bom testemunho, alguém pode ir lá, pôr a mão, tacar pedra. Agora, já viu alguém tacar pedra em joio, em trigo? Alguém vai na roça do trigo tacar pedra? Alguém vai na roça de trigo roubar? Vai? Vai não. Vai não. Só tem um detalhe. Quando o dono manda colher, aí o negócio enverga.
Sabe por quê? Os ceifeiros vão vir e vai separar o trigo e o joio. Aí está um grande detalhe, irmãos. E muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam, porque naquele tempo era difícil você chegar numa igreja e você falar o sacerdócio é corrompido. Era difícil você entrar numa igreja, ver todo mundo cumprindo um rito e dizer, tudo isso que vocês fazem é em vão. Porque o povo não aceitaria. Então Jesus vem e fala de uma maneira que o povo compreende. Os fariseus compreendiam. E quando compreendiam, iam para cima de Jesus, querendo matar Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava falando. Só que muitos não entendiam, perguntavam, muitas das vezes, Pedro, o que o Senhor quis dizer com aquilo? Nem os discípulos estavam entendendo. Mas o verso 34 diz, e sem parábolas nenhuma lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus, porque discípulo é uma estrutura sendo construída para se manter o que existe. Jesus traz a novidade que é a semente. Agora Jesus chama em particular e diz por que ele semeou. Agora Jesus chama em particular e vai ensinar os discípulos como semear a palavra. Entendendo que há lugares que você não pode entrar com a palavra da maneira curta e grossa. Vão morrer. Irmãos, há um tempo que nós devemos parar e analisar a nossa vida. O que nós queremos? O nosso compromisso com Deus. Crente relaxado não vai para o céu. Vai ou não? Quem lê Bíblia aí pode me afirmar que vai? Não vai. Vai não. Mentiroso? Não vai. Vai não. Irmãos, o que tem de crente viciado não é brincadeira. Viciado vai para o céu? O que é vício para vocês? Droga, alcoolismo, não é isso aí? Cigarro. Ah, ele é um viciado. Tá, tem crente viciado em pornografia, não vai para o céu. Crente casado, viciado é a mulher dos outros, não vai para o céu. Tem um monte de crente que Deus está vendo, porque Deus conhece o que é joio, porque Deus olha para dentro e não encontra semente. Deus olha para dentro do coração e não vê aquilo que o Filho semeou. Porque o que Jesus semeou nos afasta das coisas que são da terra, que são malignas. As coisas que nos apartam de Deus. Quantas vezes, irmãos, o Senhor nos exorta na palavra, e muitas das vezes a pessoa sai da presença do Senhor e diz assim, não, foi só mais um culto, foi só mais uma pregação. É o Senhor dando uma oportunidade para mim e para você, da gente se reconciliar com Ele mais uma vez. Ai, alguém para reconciliar com o Senhor, todo mundo olha para o visitante. Tem um monte de crente que precisa se reconciliar com Jesus. Precisa se colocar de joelho na presença dEle e falar, Senhor, eu pequei, eu errei. Tem um monte, Deus está vendo. Está crescendo junto, está bonito, mas não tem semente. Aleluia. E o reino é como uma pequena, a menor semente, um grão de mostarda. Tem pendão, tá coisa mais linda. O vento bate, vai para um lado, vai para o outro. Mas no final das contas vai ser queimado. Quantas vezes? O que se baseia o evangelho? No que você ganha? O que Deus te deu? A porta que abriu? Dinheiro que tem? É isso? Isso é o evangelho para muitos hoje em dia.
Quantos crentes estão cheios do Espírito Santo? Quantos crentes estão cheios do Espírito Santo? Pastor, mas é que você não sabe. Eu sei que se orar, se buscar, vai ser cheio. Se afastar do que não, vai ser cheio. Ser cheio não significa que vai ser todo mundo usado da mesma maneira. Não é isso. O corpo tem muitos membros. Mas nos afastamos daquilo que nos afasta de Deus. Vou deixar um recado aqui para a igreja. Presta bem atenção. Sai da roda dos escarnecedores. Pega. Isso aqui é uma revelação para muita gente aqui. Para você entender, eu vou falar de uma maneira mais clara. Eu acabei de ouvir do Senhor. Tem muito crente fofoqueiro dentro da igreja aqui. Para! Eu acabei de escutar, tem muito crente fofoqueiro aqui. Para! Cuidado! Zela por aquilo que Jesus te deu. Cuida! Cuida! Aleluia! O Senhor, quando nós zelamos pela semente, pela palavra, Ele fala abertamente. O ensino virá de maneira clara, de maneira objetiva, para que a gente entenda. Paulo chamou Satanás de armador de ardis. Ele é especialista em armar laço. Ele é especialista em esfriar a igreja. É a especialidade dele. Irmãos, tem muita gente que diz assim, ó, Deus está em todo... a Bíblia confirma. Ele é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo? Agora Deus se agrada de todos os templos? Aonde o que era para ser santo está no profano, Deus é com eles? Deus desce sobre aquele altar? Só para a gente entender o que a Bíblia diz. Deus está em todos os lugares, ok, concordo. Mas não age em todos os lugares segundo a vontade do homem. Porque para o Senhor agir, o homem tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Aí existe um problema. Começou bem, começou cheio, mas a semente foi sufocada. Perdeu a semente por aquilo que o diabo colocou num prato. Foi como Esaú. Só foi servir alguma coisa que falou, eu troco. Eu troco. Irmãos, quantas vezes foi ofertado para cada um de nós? E agora? O Senhor muitas das vezes falou abertamente conosco. Como nós vamos justificar? Não há justificativa para o meu e para o teu pecado. Há perdão, mas só há perdão se nós confessarmos os nossos pecados. E se não houver da minha e da tua parte o momento que nós paramos para confessar a Deus, esquece o reino de glória. Esquece. Viva a tua vida bem aqui na terra. Desfrute o máximo que você puder. Faça tudo que você tiver vontade. Porque quando tu chegar no inferno, tu não vai fazer mais nada que você quer. Tua vida vai ser um tormento eterno. Pastor, o que você está dizendo? A verdade que ninguém quer falar. Faz o que você quer, anda na lascívia, anda na prostituição, anda do jeito que você quer, mas vai terminar, porque você tem um tempo de vida. E quando o teu tempo de vida acabar, o pecado que você viveu, que você desfrutou, você não vai poder reclamar com o diabo, porque ele vai dizer, eu já paguei pela tua alma.
Porque na cruz do Calvário, o que Jesus entregou por mim, por você, para a gente ter a vida eterna, foi a vida dele. Ele já pagou para a gente ter a vida eterna. Não vai acontecer de novo. Ou a gente se conserta aqui, ou a gente anda pela palavra aqui e zela por aquilo que ele nos deu, ou acabou. Há tempo para nós acordarmos. Há tempo para se pôr no caminho, para tomar uma decisão. Ainda há tempo. Quanto tempo? Agora eu te pergunto, você tem? Você não sabe? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se eu cair hoje, se meu corpo tombar hoje, eu vou em paz. Guarda isso. Se você morrer hoje, você está salvo? Pastor, mas é que eu preciso de um tempo. Se arrependa. Há um tempo, é tempo para você se arrepender. Se não houver arrependimento, não tem negócio. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Provérbios 13. Provérbios 13, verso 13. O reino de Deus é como uma semente pequenininha de mostarda, imperceptível, que ninguém dá valor. É a palavra do Senhor enxertada no teu coração. Um conselho em Provérbios: aquele que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O ensinamento que tem nos sábios te desviará do laço da morte. Para que eu quero aprender a palavra? Para que eu quero ir para a igreja? Para quando você se vê em adversidade, você saber a quem você clamar. Para quando o problema bater na porta da tua casa, você não ter medo. Você abrir a porta e ele não vai entrar. Preste atenção, irmãos. Estamos vivendo a geração do TikTok. Tudo se resume em um vídeo rápido. Você acorda de manhã, abre e vê aquela coisa maravilhosa, aquela frase, e você fala: olha para mim. Mudou o que na tua vida? Teu problema continua lá. Vai dar tudo certo. Final do mês a conta ainda está lá. O que mudou? Pastor, o que você ganhou quando você veio para Jesus? Eu mudei. Eu entendi. Não adianta alguém olhar para você, irmão, dar um tapinha nas tuas costas, se não partir de você a vontade de mudança, a perseverança, o querer ser diferente. Tem gente que olha e fala assim: mas é que esses homens aí, eles são usados, eles não têm luta. Irmão, fica na minha pele um mês. Passo o que eu passo, para ver se você continua dentro da igreja. Muitas das vezes, mas as pessoas acham que é tudo fácil. Quanto mais é dado, mais te é cobrado. O diabo, ele é especialista em sufocar essa semente. Ele não quer deixar que você tenha conhecimento da palavra, conhecimento esse profundo, profundidade na palavra. Por quê? A profundidade, como Deus ali enviou o anjo, levou Ezequiel às águas, no tornozelo, no joelho, na cintura, no peito. Ele falou: Senhor, aqui não dá para ir mais não. Ele falou: até aqui você vai onde teus pés alcançam, agora daqui para frente é pela fé, meu filho. Vai ter coragem? Tem um monte de gente que entra na água, mas só entra com o pé. Quando a água bate no peito, chega no queixo e fala: eu vou voltar para trás, eu estou com medo.
Deus, Ele sempre vai querer mais de você. Mas quando eu me converti, não importa mais o dia que você saiu de lá, o importa é da onde você está saindo agora, o que você está deixando hoje. Passamos muitos anos com muita gente pregando que quem serve a Deus tem que ser pobre. Eu nunca fui tão abençoado, irmão, em toda a minha vida, igual sou hoje. Depois que eu passei a servir a Jesus, olhar a palavra, eu vi a mudança que Deus fez, não só na minha, mas na vida de muitas pessoas. Irmãos, é impossível alguém servir a Deus e não caminhar bem na vida. A não ser que seja escolha própria. A Bíblia diz que Ele é um Deus que abre porta onde não tem. Se Ele é o Deus que Ele impede o inimigo de te tocar, o que te impede de caminhar? São perguntas que eu faço a mim mesmo. Se o Deus que eu sirvo impede o diabo, quem que vai me impedir? Quem vai te impedir? O teu inimigo está na porta, mas quando você sai, os anjos vão à frente. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e pronto. O macumbeiro se levanta, mas vai cair. Os demônios levantam, mas vai cair. A enfermidade chega, mas vai ter que sair. Tu morre e ainda vai para a glória. Mas se você guardar o que Ele te deu, a Bíblia diz: guarde a coroa. Para quê? Por que você tem que guardar? Quem quer roubar a tua coroa? O diabo, ele está atento. Irmãos, a semente vem, e se você guardar a semente, um dia você vai ter uma coroa. E quando você receber a coroa, você tem que continuar guardando a coroa, porque senão alguém quer roubar. O roubar dele, irmãos, entenda, eu quero que você entenda uma coisa. Hoje o diabo não precisa fazer muita força para tirar o crente da igreja. Ele te muda de igreja. Ele não precisa fazer muita força. Ele manda outro adepto dele. Os crentes que servem ao diabo dentro de muitas igrejas. Não, pastor, você não pode dizer isso. Tá bom, então vamos lá então. Mateus capítulo 4. Jesus vai ser levado para onde? O pináculo. O pináculo da onde? Do templo. O templo é o quê? Quem prega para Jesus? Se prostra. Olha, quem está ali falando, anunciando? O diabo. Aonde? Leva para a igreja, ó, que também é igreja. Me serve. Está tudo aí, é tudo teu. Vem para cá, você vai ter cargo, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Olha, os irmãos vai te ajudar. Vai nada. Vai nada. Cargo não muda a tua vida, cargo não muda a tua família. Cargo, irmãos, não faz você ser diferente. O melhor tempo de igreja que eu tive era quando eu chegava e sentava ali no banco, irmão. Eu tinha tempo para um monte de coisa, porque eu não tinha responsabilidade. Eu começo meu dia de manhãzinha com o telefone tocando. E vai o dia inteiro. Aqui tem uns irmãos que já sabem, pastorzinha já sabe. Meu telefone não toca, irmãos. Eu olho de tempo em tempo, porque senão eu não trabalho. Eu pego, aí eu respondo. 10 minutos eu respondo um monte de mensagem. Aí eu paro e deixo no canto. Eu só olho ele quando eu pego a lanterna dele, que às vezes eu quero ver alguma coisa ali. Porque senão você não trabalha. Aí se eu não trabalho, pastor é tido como o quê? Ladrão. Não é assim? Mas se você trabalha, você se esforça, ninguém fala bem. Aí sabe o que eu faço? Eu subo aqui e falo o que ninguém quer falar. Sabe por quê? Algum de vocês paga minhas contas? Paga não? Nenhum? Alguém quer pagar? Só um boletim, alguma coisinha assim? Quer não? Ali em cima, alguém quer? Água, luz? Ninguém quer pagar não? Quer não? Não, IPTU que está chegando aí.
Nada? E vocês me ajudam no quê? Oração sem ação não é nada. Ora vê a necessidade e não faz nada. Ora está nu, mas não veste. Ora está com fome, mas não dá o que comer. É oração. Nós oramos, mas não fazemos nada. Não nos movemos. Que hora da madrugada está orando pela minha vida? Agora pergunta: que hora da madrugada eu oro pela tua? E é toda a madrugada. Você sabe qual é a diferença? Eu estou guardando a semente com muita dificuldade, muita mesmo, porque o próprio Senhor Jesus, quando Ele foi para a cruz, imagine Ele olhando para todo mundo crucificando Ele. Ele pede ao Pai para perdoar. Quantas vezes Jesus disse: até quando eu estarei no meio de vós, um povo incrédulo? Caminhamos no meio de nossa família, irmãos. Nossa família não acredita na gente. Muitos lá fora não acreditam na gente. O profeta diz: quem deu valor à nossa pregação? Quem acreditou? Quem vai confiar? Por isso que Jesus, quando sai para semear, Ele não faz acepção, Ele só lança semente. Por que muitas pessoas estão sendo enganadas? Porque vai para as igrejas achando que a igreja diferente vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é a Bíblia. Se você cumprir, não importa o ministério que você esteja. Se você olhar para a palavra e parar de seguir homem, começar a seguir a palavra, porque o homem que é direcionado por Deus vai falar o que está dentro da Bíblia, você querendo ou não querendo ouvir, gostando ou não gostando. Existem coisas que para você não vai doer, para o outro não vai doer, mas para o outro vai ser um tapa na cara, vai ser um arguilhão penetrando a pele dele. Quem é esse homem para falar de mim? Quem é esse homem para dizer que eu estou errado? Preste atenção numa coisa. Eu me alegro muito. Praticamente todos os membros da igreja estão aqui. Irmãos, a vida ela é feita de escolhas. Quem optou por estudar, teve um bom emprego. Quem não quis estudar, não escolha onde quer trabalhar. Agradeça quem leva teu currículo. Agora quem estuda, escolhe. Quem se dedica, escolhe. E quem não quer trabalhar, tem também. A Bíblia diz: vai ter com a formiga, preguiçoso. Se o Senhor dá um exemplo, você acha que Deus é preguiçoso? Deus não é preguiçoso não, o reino de Deus não tem preguiçoso não. Tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de ajoelhar, tem preguiça de ir para o culto. Vai para onde com essa preguiça? No dia do arrebatamento vai estar com tanta preguiça que vai ficar para trás. Pastor, o que é isso? Irmãos, nós temos que despertar. O que foi dado para mim e para você é muito valioso. É muito valioso. É a palavra. Abra sua Bíblia em João 12. Verso 47. Falando de semear, para nós encerrarmos, vamos encerrar aqui em João 12. Todos encontraram, amém? Amém. João 12, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Receba a semente. É para todos, receba a semente, receba a palavra, receba a novidade de vida, receba.
Receba. Ele já te deu, cuidar é contigo. Agora o verso 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. É pequenininha demais, eu não quero isso para minha vida não. Não é isso que eu quero viver não. Naquele grande dia o que vai te julgar é aquilo que foi te dado. É a palavra. Naquele grande dia, a palavra. Pastor, o que quer dizer isso? Os teus atos, tudo que você faz contrário ao seu ensinamento de Jesus Cristo, naquele dia vai te julgar. Naquele dia vai ser dito para você tudo que você contrariou, que é a vontade de Deus. Vai ser aberto o livro das obras e você vai ver os teus dias de preguiça. Você vai ver os dias que era para orar e não orou, o dia que era para buscar e não buscou, vai ver o dia que era para trabalhar e não trabalhou. E você vai olhar e vai reclamar com quem? Com quem você... Ah, a culpa é do meu pastor. O problema é teu que não lê Bíblia. A culpa é da igreja, porque ficou lá o tempo todo. Eu estou cansado de dizer para vocês, a porta está aberta. O dia que você vê eu no bar bebendo, senta comigo e vamos beber, vai os dois para o inferno. O dia que você vê eu adulterando, irmão, chama que vai ter outra sem vergonha, vai tudo para o inferno. Agora, o dia que você vê andar certo, ande certo. Eu já vi muita gente querer me derrubar. Não foi pouco durante todos esses anos não, não foi pouco não. Eu estou aqui de pé ainda. Eu sei a vida que eu levo diante de Deus. Não preciso pregar bonito, não preciso usar palavras bonitas. Eu sei o que eu vivo. Eu sei em quem eu acredito. Eu sei o que me foi dado e a responsabilidade que eu carrego. Irmãos, nós temos que acordar. É muito sério o que Jesus fez pela humanidade. O que Ele entregou para cada um de nós, se nós não zelarmos dessa palavra, que está em nosso coração. E você pode ver que é uma guerra, irmãos. Dia de culto é uma guerra. Parece que o dia que você fala, eu vou para a igreja, tudo dá errado, irmãos. Às vezes o carro para, chove, inunda. Irmãos, é um trem assim desgovernado. Quando você fala, eu vou para o baile, eu vou para o churrasco, dá tudo certo, irmão. É uma coisa. É ou não é? É. Irmãos, abra os olhos. Já tem quem nos julgue. A palavra. E sabe o que é interessante? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Precisamos deixar as nossas próprias vontades para poder viver a vontade de Deus. Mas se eu fizer isso, eu vou ser um ser humano triste. Não vai não. Porque a vontade de Deus é melhor que a tua. Os projetos de Deus é melhor que o teu. Aquilo que você acha que é bom, você não faz ideia do que Ele tem preparado para você. Aquilo que você acha que é sucesso, é algo maravilhoso, você não faz ideia do que Ele tem para você. A partir do momento que você seja obediente ao Senhor. Vou falar algo e vou encerrar aqui. Deus tem prazer em pessoas abençoadas financeiramente. Deus tem prazer em pessoas abençoadas financeiramente. Deus tem prazer em te dar. Ele deu para Jó. Quando que Jó recebe o dobro? Quando ele ora pelos seus amigos da onça, né? É ou não é? O que os amigos estavam falando para ele? Você já ouviu um amigo da igreja falando naquele irmão está errado? Os amigos de Jó da igreja. Não é assim?
Tem um monte, hein? Cuidado. Sabe por que os amigos de Jó não morreu? Lê a Bíblia. Cuidado. Vai, te humilha. Pega isso. Foram lá e abençoaram Jó. Deus tem prazer que você seja abençoado. Sabe por quê? Porque somos dispenseiros de Deus. Como que a gente vai contribuir? Como que a gente vai manter a obra? Como que a gente vai abençoar os outros se a nossa vida não vai para frente? A pergunta que eu te faço é: não vai para frente por quê? O que você faz de errado? No tráfico as pessoas saem para fazer o assalto, vai fazer um negócio, faz uma oração antes para Deus guardar e livrar, e quando volta, Deus não livrou por causa da oração dele, Deus livrou por causa da oração da mãe que está com o joelho calejado pedindo para Deus converter. Você sabe o que acontece? Não adianta estar em pecado e falar: Deus, seja comigo. Deus tem prazer em que o pecador se arrependa e se converta. O que separa o homem de Deus é o pecado, é a amizade com o mundo. Se há separação entre Deus e o homem por causa do pecado, como que Deus é com o pecador? Responde para mim. Como que Deus é com aquele que permanece pecando? Louvado seja Deus pela misericórdia de Deus e de Jesus Cristo, que o Espírito Santo ainda está no nosso meio, ministrando para cada um de nós, para a gente se arrepender, para a gente voltar para os braços do Senhor, voltar para a presença do Senhor, para que venha tempos de refrigério sobre a nossa alma, para que tenhamos abundância em alegria, em paz. Guarda isso, irmãos. Se não partir de mim, se não partir de você, a mudança que é necessária, ninguém vai fazer. Do mesmo jeito que vocês não querem pagar minhas contas. Você acha que eu posso salvar a tua alma? Posso. Se alguém achar que pode, levanta a mão. Eu vou ter o prazer de dizer: você está muito enganado. Mas isso aqui pode salvar a tua alma. O que está aqui dentro salva a tua alma. Se você andar pela palavra, se você verdadeiramente crer, guardar a palavra, vai se tornar discípulo, vai conhecer a verdade, porque quando se torna discípulo, ele não fala por parábola, ele fala abertamente. E quando ele fala abertamente, irmãos, é para você entender que o Senhor tem prazer na salvação da tua alma. Ele te espera no reino de glória. Ainda tem jeito de mudar, tem jeito, ainda dá para reconciliar, ainda dá tempo de viver uma vida cheia de paz. Aleluia. Sabe o que é paz? É a tribulação chegar na tua casa, mas alguém olhar e falar assim: não abalou. O reino do inferno vai olhar e falar: não desestruturou, não derrubou, tem, mas não caiu, e não vai cair se tiver firmado na palavra do Senhor. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, amanhã tem oração para as irmãs, irmã Marceli, irmã Jéssica, aqueles que sentem do coração de vir orar, venham orar. Das 7 às 8 as irmãs estão aqui orando. Sexta-feira, culto de libertação. Convide as almas, irmãos. Traga aquelas almas que estão atribuladas. Amém? Amém. Aleluia. Quantos estão orando de madrugada? Só? Misericórdia, gente. Aleluia. Fazer uma campanha para esse povo não dormir. Sabe o que acontece se vocês não dormirem? Lá na empresa vão reclamar. O trabalho não vai render. Vai ficar estressado. Aí vai começar a chegar na igreja e falar: meu Deus, pastor, eu não estou dormindo, eu estou assim. Fala: vai orar. Você tem tempo?
Tá cansado demais, né? Até chegar o problema na casa, né? Aí quando chegar o problema é noite e dia. Aí ora lá e liga para mim de madrugada, ora por mim. Irmãos, eu gosto de orar, eu oro com muita satisfação, oro mesmo. Só tem uma diferença, eu oro, deito e durmo. Quem está com problema, ora, deita e fica com o seu, até Jesus resolver. Orem, irmãos, busque o Senhor, peça misericórdia, peça a Jesus revelação da palavra, peça ao Senhor direção, peça para conhecer. Vocês vão ver, quanto mais conhecimento, mais simplicidade. Irmãos, Paulo aprendeu, ele não prega mais por conhecimento humano, mas no poder e autoridade do Espírito Santo, que tudo faz e opera. Amém? Amém. Oração da fé, abra suas mãos, feche seus olhos. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por cada irmão e irmã que aqui está presente. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor entre com livramento, que tudo aquilo que luta contra a vida, a família, os projetos, que o Senhor venha lançar por terra. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a guardar a Tua palavra, de maneira que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda a artimanha do inimigo que todo dia tenta sufocar a Tua palavra em nós. Dá sabedoria, conhecimento, direção para cada irmão, para cada irmã, e livra, Deus Pai, em nome de Jesus, de todo perigo, todo mal, toda seta e laço, e aonde houver, Senhor, algo preparado, que o Senhor venha quebrar nesta hora, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz